Bom dia. Prazer, só mulher, você é tão bonito, né? Vou passar um vídeo rapidinho sobre a Rede Asta, 1 minutinho e meio, depois a gente bate um papo. A Asta é um negócio social que leva produtos de design feitos à mão por mais de 50 grupos produtivos a consumidores em todo o Brasil. São produtos de decoração, brindes e acessórios criados por artesãos, com o suporte de designers profissionais e uma equipe multidisciplinar e muito comprometida. Nossa cadeia produtiva é feita de histórias de vida e de transformação, de resíduos, comunidades e pessoas. Estou muito feliz por estar participando desse projeto, porque além de estar trazendo a renda para mim e para minha família, eu vejo a oportunidade de estar transformando a natureza. Tem gente que não acredita, mas a gente mostra que sim, os materiais descartados podem virar arte e novas oportunidades de negócios. A gente faz isso todos os dias. Nós coletamos desde matérias-primas até resíduos. Depois tratamos, ajudamos a criar produtos diferenciados com a nossa rede de artesãos por todo o Brasil. O último passo é fazer isso chegar na mão dos consumidores. Os produtos podem ser adquiridos na nossa loja, no nosso site e pelo atacado via encomenda. Para as empresas que investem nessa ideia, são muitos os ganhos. Além de darem uma destinação criativa aos seus resíduos, agregam valor à sua imagem e geram novas oportunidades de negócios. Também aproximam o seu dia a dia de práticas ambientalmente corretas, socialmente justas e economicamente viáveis. A gente fez uma escolha, que foi valorizar as pessoas. A gente podia ter reaproveitado essa lona de diversas maneiras, inclusive de métodos industriais. Mas a escolha de trabalhar com cooperativas de costureiras, artesãs, foi justamente de dar também um ganho social para essa ação que a gente queria implantar. Sabe quem já saiu na frente, chamou a gente e está apostando nessa transformação? Tem ideia de quantos consumidores já foram atingidos pelos nossos produtos? E quem quiser pode se engajar com a Rede Asta de outras formas. Basta entrar no nosso site para saber mais. Viu que círculo positivo? Recuperamos resíduos, incentivamos o empreendedorismo, revelamos talentos, criamos produtos incríveis e transformamos o comércio numa ferramenta de inclusão. Cada um fazendo a sua parte, nós vamos viver um mundo melhor. Uma sociedade melhor e uma economia melhor. Asta, inclusivo para quem faz, exclusivo para quem compra. Essa é a Rede Asta. Alguém já tinha ouvido falar? Ai, que legal! Há 7 anos atrás, eu sempre fazia essa pergunta e não tinha uma alma viva que levantava a mão. A Rede Asta é um negócio social. O negócio social é um negócio um pouquinho diferente dos outros, mas, na verdade, é bem parecido, né? O negócio social, ele propõe que a gente tenha uma causa social, não é uma causa financeira, não é uma causa voltada para o lucro, mas a maneira como a gente faz isso, ou seja, o meio, é o dinheiro, é o lucro e é a operação comercial como qualquer outra. Então, a gente opera para poder gerar uma causa social, gerar um impacto social positivo, essa é a nossa maior causa, e a maneira como a gente faz isso é investindo num negócio que dê retorno para que isso possa acontecer, né? A Rede Asta começou de um projeto que eu fiz quando eu tinha 23 anos de idade, vai fazer 10 anos. Eu era muito menina, estava indo para o caminho que todos os jovens de classe média vão, né? Que é você se formar numa boa faculdade, entrar numa boa empresa e ter um bom emprego e um dia ganhar muito dinheiro e conseguir comprar uma lancha. E eu estava indo por esse caminho, até que uma amiga minha também estava indo por esse caminho, voltou de uma viagem que ela fez para a Nova Zelândia, e nessa viagem ela ficou encantada, porque era muito longe, né? Então as pessoas viviam de um jeito muito diferente, e ela falou, Alice, vamos sair, vamos largar tudo, vamos viajar ao mundo, vamos fazer alguma coisa diferente.
eu já era meio maluquinha e resolvi topar esse desafio. E aí essa ideia de viajar ao mundo, que a gente chegava na casa dela, botava o mapa-mundi e ia selecionando todos os países que a gente queria conhecer. No final das contas, eram 79. Aí virou um projeto, porque a gente pensou, vamos ficar um tempão viajando, então vamos trazer alguma coisa de bom, né? E a gente começou a conversar com um monte de gente. Eu nunca tinha entrado numa favela na minha vida, eu tinha 23 anos, e aí, por uma questão de oportunidade, o projeto se chamava Realice, e ele ficou conhecido porque a gente foi visitar pequenas iniciativas sociais que deram certo em alguns países, montamos um portal. Como a gente era muito jovem, a linguagem que a gente usava é uma linguagem muito jovem, e a gente foi de mochileira para esses países, viajar. E aí a gente queria trazer essas ideias para cá através de um portal e incentivar que o jovem brasileiro acessasse o nosso site, conhecesse essas informações e talvez se empolgasse para fazer um trabalho voluntário. E fui conhecer minha primeira favela, eu lembro até hoje da minha primeira visita à favela, eu só falei besteira, assim, foi péssimo. Foi na Maré, num projeto incrível, que foi o SEASME, e depois disso eu fiquei muito encantada com todo esse mundo que estava se apresentando à minha frente. A gente ficou 1 ano trabalhando nesse projeto. Eu venho do interior, eu sou de Nova Friburgo, e a Renata era de Vitória. Então, a gente morava no Rio de Janeiro a duras penas, né, tentando sustentar a vida de estudante aqui. Ela mudou para a minha casa, então a gente acordava, ligava o computador, e era ali dentro do quarto que a gente construiu o projeto inteiro. E a gente viajou Índia, Bangladesh, Tailândia e Vietnã. Foram 4 meses de viagem, uma viagem muito intensa. A gente conheceu mais de 25 iniciativas sociais incríveis. E, naquela época, a gente decidiu também pesquisar por um case que era geração de renda, né? Então, essa palavra, geração de renda, em 2003, era comentada, mas estava começando um buzz em relação a isso. O Yunus ainda não tinha vindo com a ideia dos negócios sociais. E as ONGs estavam querendo vender coisas para ganhar dinheiro. Então, isso virou a geração de renda, né? Isso era, na época, o projeto de geração de renda. E eu fiquei muito apaixonada por isso. Eu me lembro de estar naquelas feiras indianas e vendo todos aqueles artesãos tentando vender seus produtos. Eu ficava encantada e eu falei que eu ia voltar e ia fazer alguma coisa assim. A gente voltou 4 meses depois dessa viagem, 4 quilos mais magras, uma não conseguindo mais olhar para a cara da outra, porque foi muito intenso. E a Renata foi seguir carreira jornalística, porque ela era dessa área, então acho que o Realice ele trouxe para a gente um divisor de águas, né? Eu que queria ser diplomata, imagina, nunca na minha vida eu ia ser diplomata, resolvi trabalhar com a área social, mas não sabia bem como começar. Então, eu comecei trabalhando no AfroReg, passei 2 anos trabalhando no AfroReg junto com o Júnior, e lá eu realmente conheci muitas das realidades das comunidades cariocas e via algumas coisas acontecerem que me incomodavam muito. Por exemplo, um menino jovem que ia fazer uma oficina de percussão incrível, que o AfroReg tinha umas oficinas maravilhosas nessa área cultural, e aí ele se sentia super empoderado depois de fazer essas oficinas, voltava para casa, a mãe falava, não tem comida. E aí ele atravessava a rua, pegava em arma e trazia comida para casa. Então, isso era recorrente. Isso me incomodava muito. Eu comecei a pensar, gente, por que isso acontece, né? Quem é que fala para esse menino que não tem comida em casa? A mãe dele, né? Se a gente não tem uma família estruturada, se a gente não tem uma mãe empoderada, talvez, se a gente tivesse uma mãe empoderada, talvez isso não acontecesse, né? E aí eu comecei a estudar um pouco esse mundo feminino, descobri o mundo dos artesãos, o mundo da economia solidária. Reencontrei uma amiga minha que estava voltando da Suíça, que também era uma super uma super executiva na Suíça, estava cansada do frio da Europa, voltou, também não conseguia arranjar namorado. E aí chegou no Brasil sem emprego, eu falei, não, Raquel é perfeita para montar essa história comigo. E aí chamei ela, e a gente nem sabia direito o que era, mas a gente foi pesquisar grupos produtivos, artesãos, né? Grupos de mulheres que produziam alguma coisa com as mãos. Encontramos um grupo em Campo Grande, dentro de uma cooperativa de catadores de lixo. Isso foi em 2005. E aí a gente começou a treinar esse grupo, sem saber direito, sem ter muita metodologia. Eu tinha 26 anos, também não sabia muito da vida. E aí a gente trouxe um artesão que era expert em arte e jornal. Vocês já viram arte e jornal? Vocês sabem como é que é? Tem umas que são feinhas, mas tem umas que são incríveis. E esse cara, ele era um dos melhores artesãos de arte e jornal do país. Assim, acho que eu nunca vi ninguém igual a ele. E a gente contratou ele, pagamos do nosso bolso, e fomos dar um curso de arte em jornal para essas 30 mulheres dentro da cooperativa de catadores em Campo Grande. Passamos 1 ano e meio fazendo isso. A Raquel vendeu o carro dela para conseguir se sustentar. Eu comecei a fazer um monte de bico, porque eu não conseguia mais trabalhar no AfroReg e empreender.
Aí eu fiz um monte de coisa, até achar a bandeira do PT na rua eu já achei. Mas sempre com essa vontade muito grande, com essa obstinação de que aquilo tinha que dar certo. E a gente treinamos as meninas, elas conseguiram fazer um jogo americano. Foi o primeiro produto que elas sabiam fazer. Aí a gente alugou um carro grande, enchemos esse carro de jogo americano e viemos para uma feira em São Paulo. Fomos para uma feira lá, a Gift Fair, que eu não sei se vocês conhecem, é uma grande feira de souvenirs, né? E aí, nessa feira, a gente vendeu todos os jogos americanos. E ali, a nossa vida começa a acontecer, um pouco parecido com ela, né? As feiras, olha, tá vendo como é que as feiras podem ser um bom negócio? E ali a gente começa a distribuir os jogos americanos delas para várias lojas de decoração. Então, lojas de decoração foi o nosso primeiro mercado, né? E aí a gente sofreu várias ondas. Na época, a gente chamava Mãos Brasil, não era Rede Asta ainda, porque a gente queria exportar. A Raquel vinha desse mercado e a gente pensou em exportar. Nunca exportamos. Raquel botava um monte de jogo americano numa bolsa grande, assim, ela tinha vendido o carro dela, pegava um ônibus que começava no Leblon e ia até Copacabana, e ela ia parando em todas as lojas de decoração, batendo na porta. Você não quer jogo americano? E aí oferecendo, né? Essa história começou a andar. A gente teve um tempo muito difícil, que foi em 2007, quando a gente não tinha venda, as lojas não estavam recomprando. Era muito difícil recomprar, porque o produto era difícil de explicar, né? Você tinha que contar a história dele, porque não era só o produto pelo produto. Tinha um monte de coisa ali por trás que, se o consumidor não soubesse, ele talvez não fosse dar valor, né? E aí a gente não tinha dinheiro, tinha uma manicure que ia lá no lugar que a gente estava fazendo nossa unha e tal, e ela ofereceu Natura para a gente, e a Avon nesse dia. E a gente se viu comprando Natura. Peraí, não tem dinheiro para pagar a conta de luz. Aí, na hora que ela fez isso, a gente se olhou e falou, nossa, venda direta. Esse deve ser um canal muito legal. Vamos tentar criar uma rede de venda direta. Então, a ideia da rede de venda direta surgiu assim muito espontaneamente. A gente conseguiu nosso primeiro financiamento, foi da Fundação A Vida, a gente correu muito atrás, escrevemos o projeto, né, fizemos todo o by the book, e aí conseguimos tirar do papel a primeira rede de venda direta de produtos sustentáveis do Brasil. Isso foi em 2007. A gente fez uma consultoria em São Paulo, pagamos para fazer análise de viabilidade financeira, mercadológica, tudo isso. As análises eram impressionantes. Todo mundo queria ser sócio, assim. Era faturamento altíssimo no primeiro mês e a gente super empolgada. Beleza, vamos fazer tudo que está escrito aqui. Fizemos tudo que estava escrito na análise. Deu tudo errado. Deu tudo errado. Porque, na verdade, era um negócio muito novo, né? Não era cosmético, que você já tinha um histórico muito grande de venda nesse mercado. Era artesanato, que você não recompra toda hora, né? E tem um valor diferente. E a gente foi perceber, bem, a rede deu muito certo durante algum tempo. A gente começou com 5 revendedoras, a gente chamava de conselheiras. Era eu, minha mãe, minha tia, minha Dinda, também foi conselheira. E isso foi em 2007. 2010, nós éramos 200 conselheiras. 2011, saiu um programa nosso, numa ação do Serginho Grosman, na Globo. Aquele programa que a gente achava que ninguém assistia, sábado, 6 horas da manhã. Bomba, impressionante a audiência daquele programa. E a gente pulou para 700 conselheiras em menos de 2 semanas. Então, a rede foi muito bem, ela fez uma pirâmide. A gente começou faturando... Começamos com 24 grupos produtivos, eram 210 artesãs. Hoje nós somos 64 grupos produtivos, somos 830 artesãs. Nós começamos faturando R$20 mil no primeiro ano de venda direta, fechamos o ano passado faturando R$1.050.000. E a rede tem crescido a mais de 30% todos os anos. A gente percebeu que a rede de venda direta em si deu uma estagnada. Imediatamente, a gente abriu outros canais. Então, hoje, a gente trabalha com 4 canais de venda. E-commerce está começando a crescer, a gente está investindo bastante. A gente abriu uma loja em Laranjeiras e, no dia 4 de dezembro, vamos inaugurar nossa primeira loja em Ipanema, na rua Aníbal de Mendonça. Estamos muito empolgadas. A gente vende muito para empresas, então aquele videozinho que vocês viram ali falando sobre as empresas, nosso approach com as empresas, e isso foi uma inovação que a gente tentou trazer, as empresas elas compravam um brinde corporativo e aí entrou uma enxurrada de brinde corporativo chinês que fez o preço do brinde baixar drasticamente. E todo mundo queria brinde verde, né, sustentável. Veio o pendrive do Bambu, aquela desgraça.
Aí era bambu e todo mundo achava que era verde e comprava, né? Preço bom, verde, uau, vou comprar. Gente, se vocês verem um vestido custando R$15 numa loja, não vejam a etiqueta vermelha, acionem a bandeira vermelha, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, né? E a gente começou a trabalhar muito com essa questão das externalidades, né, da produção, enfim. Eu quero que a Ceissa fale, então eu vou só finalizar a minha fala dizendo que foi muito difícil, não foi fácil. Até hoje, a Rede Asta ainda não é financeiramente sustentável 100% só com vendas. A gente se sustenta também vendendo projetos. É muito fácil para uma organização como a nossa virar uma organização de venda de serviço e de projeto. É o que todo mundo tem feito, porque vender produto que não incluam as externalidades é muito difícil no Brasil e eu acredito que no mundo. E o que a gente tem tentado fazer é ser um comércio muito justo, assim, muito transparente. A gente paga à vista para todos os artesãos, não consignamos nada. A gente compra o produto delas e vende nos nossos canais. E só vendemos nos canais os produtos que elas fazem. Desenvolvemos juntos, temos capacitações de design de produto, lançamos 4 grandes coleções por ano. Enfim, toda a lógica de mercado, não o fast fashion, né? Mas talvez o low fashion a gente também está integrando na Rede Asta, mas é a coisa mais incrível do mundo quando você consegue ganhar o seu dinheirinho. Eu nunca vou ter uma lancha, não que nem almejo uma lancha, mas a gente consegue sustentar bem as nossas famílias, viver dignamente, viver bem, né, tendo tudo que a gente precisa e gerando uma cadeia produtiva incrível e, de fato, tentando trazer essa noção dessa sociedade melhor, ganhando dinheiro, né? Então, entre mudar o mundo e ganhar dinheiro, dá para fazer os dois. E eu queria trazer a Ceissa, rapidinho. A Ceissa é uma artesã do grupo Nós do Ponto Chique. Nós do Ponto Chique não foi um nome assim que elas inventaram, é o nome de um bairro lá em Nova Iguaçu. E elas produzem uma coisa incrível, que elas transformam malotes bancários. Então, Itaú, se vocês estiverem jogando fora malotes bancários, joga fora lá no Nós do Ponto Chique. E ela vai contar um pouquinho da história dela, como é que ela saiu, como é que ela virou empreendedora. Bom dia, gente. Eu sou a Ceissa. Sou a Ceissa, do grupo Nós do Ponto Chique. O Nós do Ponto Chique fica em Nova Iguaçu. O grupo começou em 2005, trabalhando fazendo papel. Fazíamos o papel, transformávamos em agenda, bloquinhos, kit escritório, mas nunca decolou, nunca foi. Procurei o Sebrae, né, para fazer alguns cursos, para ver se eles apoiavam a gente, e foi onde começou a nossa história. Nós temos o apoio do Comitê Elos da Cidadania, que é formado por funcionários aposentados do Banco do Brasil. Eles dão até hoje, né? São eles que dão um grande suporte para a nossa associação, porque é um grupo que trabalha dentro de uma associação, Associação Comitê Ponto Chique. Pois é, eu era uma simples dona de casa. Meu marido era metalúrgico, ganhava razoável, mas nem tanto. Não dá para comprar uma lancha. Então, ele participou de uma greve aí, foi mandado embora por justa causa, e começou a minha história de simples dona de casa, que fazia apenas um crochêzinho básico em casa, assim, por hobby, né? Fiz um curso de pintura em tecido, comecei a dar aula de pintura em tecido e, assim, comecei a aprender alguns artesanatos, até o Comitê Elos da Cidadania me convidar para trabalhar no grupo Nós do Ponto Chique. Daí, começamos as assessorias com o Sebrae, fiz curso de vendas, preço. Quanto tempo isso fez? Bom, eu entrei no grupo em 2008. O grupo já existe desde 2005, mas eu entrei em 2008 para agregar, assim, né, no papel. Mas foi quando o Comitê Elos fez um projeto e nos convidou para fazer parte do Comunidades em Rede, para trabalhar com malotes descartados do Banco do Brasil. E aí não vendia, né? Não vendia.
A gente recebeu um monte de treinamento. Fizemos um monte de treinamento, mas não vendíamos. Tínhamos algumas feirinhas, algumas coisas assim. Então, num evento em que eu fui com o design Coco Barçante, que é design do Sebrae, lá no Monte Líbano, com uma pessoa que estava lá, ficou encantado com o nosso produto e falou assim, olha, vou comprar essa peça e eu vou dar de presente, eu tenho certeza que vão entrar em contato com você. E foi o Ednelson, o marido da Ângela, que faz parte da Rede Asta, e realmente foi aí nossa história decolou. Entrei na Rede Asta como um grupo produtivo, né? Agora eu já faço parte da... Stop tem. Bonita palavra, né? Então, deixei de ser uma simples dona de casa. Na associação onde eu trabalho, eu coordeno outro grupo também, não só o grupo das mulheres costureiras, coordeno também o grupo dos catadores cidadãos. Hoje, Quantas bolsas você produziu para a L'Oréal? para a L'Oréal, nós produzimos 1.400. E agora para a L'Occitane? Para a L'Occitane, nós produzimos 3.400. Pois é, chique, né? Chique. E as bolsas que a Ceissa, nós do Chique, produzindo para a L'Occitane, vão estar sendo distribuídas agora nas lojas da L'Occitane se você comprar mais de R$200. Ganha de grátis. Então. Não. Pega a sua bolsa só de tem- malote para você ver. Pra ela ver. São incríveis. Eu vou pedir para ela te contar. Ó, essa é uma bolsa feita de malote. www.redeasta.com.br. Temos assim, a assessoria, né, do Sebrae. Com a assessoria do Sebrae foi com design, com técnicas de venda, formação de equipe, aprender a empreender. Fui fazendo todos os cursos que iam me aparecendo, eu fui fazendo. Hoje eu sou diretora financeira da instituição onde eu faço parte, né? Então, eu falo assim, em março eu dei uma palestra, assim, no CCBB falando de empoderamento. Falei assim, hoje eu sou uma mulher empoderada, porque eu era uma simples dona de casa. Você é uma mulher poderosa. Obrigada. Tá bom, né? Obrigada, gente. Essa aí, ó, essa bolsa é incrível. Tem vários outros itens também de malote. E elas estão bombando, né? A renda delas era R$100 antes de começar essas grandes encomendas. E a gente botou elas nesse segmento de vender para empresas. E agora elas estão tirando R$1.000, R$1.500, às vezes até R$2.000 cada uma delas. E elas fazem planos, costurando, fazendo planos. Eu vou trocar o blindex do meu filho que está quebrado, né? Eu vou fazer a reforma da minha casa, que está há muito tempo sem fazer. Né? E elas estão realizando todos esses sonhos pequenos que estavam engavetados. Né? E é um produto, gente, é um malote bancário, é um fuxico. É uma coisa que você olha e fala, gente, isso aqui, né, não vai dar muita coisa. Mas quando você conhece as histórias por trás dos produtos, você se apaixona. E é isso que vale a pena, sabe? É isso quando você começar a comprar um produto que você, de fato, saiba a história dele. E eu sempre falo isso para todo mundo, assim, vamos começar a perguntar qual é a origem disso que você está comprando, de onde isso vem. Porque o consumo, o setor privado, ele é extremamente poderoso, né? E ele tem condições de mudar o mundo. E consumidor somos nós. Nós somos os consumidores. A gente manda nesse negócio. Entendeu? Então, na medida que a gente começar a fazer novas escolhas e começar a parar para fazer as perguntas, se todo mundo entra numa loja de roupa e pergunta de onde essa roupa vem, a loja vai precisar se preocupar com isso. Eu vou ter que dar explicações para o meu consumidor. Então, a gente tem que começar a se conscientizar sobre isso. Assim. Na nossa loja de Ipanema, a gente vai ter visorizinhos que você passa o produto ali e você vai conseguir ver a origem, quem fez, a história de quem fez e o preço. 100% transparente. No final da General Glicério.
Fica uma lojinha escondidinha de bairro, fofa. Vocês estão super convidadas a irem também. E é Natal, né, gente? Natal. Obrigada.